Romanos capítulo de número 5, versículo de número 20. Diz assim, todos encontraram? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. No finalzinho, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que eu seja um canal nesta hora para falar aos teus filhos e que o seu Espírito Santo toque nos corações em nome de Jesus. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que quando eles olharem para o altar, eles consigam ver o Senhor. E que a tua palavra frutifique no coração de cada pessoa que está aqui ouvindo presencialmente, de cada pessoa que estará assistindo à distância, em nome de Jesus. Toque, alcance e transforme. Que o seu amor alcance. Inunde a casa, inunde a família de cada um, em nome de Jesus. E que realmente, como eu já disse, que haja mudanças. Que hajam impossíveis acontecendo em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Ontem eu tive aqui uma reunião com os ministros aqui de louvor. E aí eu já estava em desespero por hoje, né? Eu já sabia que ia estar aqui hoje. E o Senhor da glória, pelo amor de Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu não sei. E agora, nossa, que desespero. Quando vocês tiverem a oportunidade de ministrar, vocês vão saber o que eu estou falando. Mas tudo bem. Aí eu fiquei pensando, né? Nossa, o que dizer? O que fazer? Vamos perguntar no posto Ipiranga para ver se tem a resposta. Mas hoje eu vou falar do algo ou alguém mais lindo que chegou até as nossas vidas para mudar a nossa história. Vou falar de Jesus. O assunto mais lindo, o nome mais doce, o nome sobre todo nome. E Ele tem algo especial para falar para você nesta manhã, você crê? Então que desde já os seus ouvidos estejam atentos. Que todo impedimento, todo capacete de bronze que tapa os seus ouvidos seja retirado agora. Para que a palavra penetre no mais profundo do seu coração, da sua alma. E que você guarde todo o amor que o Senhor quer liberar na sua vida nessa manhã. Eu comecei ministrando aqui sobre a graça, porque é o motivo de nós estarmos aqui. Né? Às vezes a gente esquece disso. Eu estava distante, mas estava acompanhando os cultos. Eu acompanhei muitas ministrações aqui. E as duas últimas em específico, né, das quintas-feiras, das duas últimas quintas, foram muito fortes. E citando a da Geisa primeiro, da diaconisa Geisa primeiro, ela trouxe algo que eu achei aquilo tremendo. Quando você olha para o outro para apontar e julgar o outro, é mais sobre você mesmo. E quando você olha para o outro, você tem que ter a noção de que ele também é filho. A gente, às vezes, quando está muito tempo na igreja, acaba vestindo uma capa de sou crente, sou filho. E quando vê um pequeno tropeçando, aponta e julga. Jesus não é assim. E o que a gente tem que ser? Cristãos, seguidores de Cristo. É diferente. É o olhar diferente. É o falar diferente. Eu anotei aqui que eu achei muito interessante. Vou citar para vocês alguns poucos milagres que Jesus fez na Bíblia. O primeiro deles, Ele transformou água em vinho, alimentou multidões, acalmou tempestade, fez a pesca maravilhosa, caminhou sobre a água, curou leprosos, expulsou demônios, restaurou a vista aos cegos, curou mudo, curou paralíticos e aleijados, curou mulheres, curou o criado de um capitão romano, curou a sogra de Pedro, curou o filho de um oficial, ressuscitou a filha de um oficial, ressuscitou mortos. E muitas outras coisas que a Bíblia não caberiam, de tantos milagres que Jesus fez. Mas um milagre mais específico, que é o que o Senhor quer fazer hoje em nós, é o que Ele fez na vida de um homem, descrito em Lucas capítulo de número 19. Volta um pouquinho comigo, por favor.
Lucas capítulo 19, versículo 1. Muitas pessoas perguntam por que o Senhor Deus Pai, porque o Senhor Jeová enviou Jesus à terra, né? Vou explicar de um modo simples, né? Não tão enfático assim, mas um modo simples para vocês entenderem. Através de Adão e Eva, o pecado entrou na terra. E quando veio a lei de Moisés, mais à frente, né, em Gênesis mais à frente, quando veio a lei depois de Moisés, lá em Levítico, que é falado, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, quando vem falando sobre isso, uma das leis diz que para você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, você teria que ofertar a Deus um animal, oferecer a Deus um animal. O sacerdote colocava a mão sobre o animal, e é como se o pecado da pessoa que estivesse oferecendo o animal passasse para o animal, e ali o animal era morto e o sacrifício era entregue a Deus. E os pecados eram perdoados. Só, isso rapidamente, só que para Deus ter o homem de volta, precisava de algo mais, precisava de um sacrifício maior, precisava de um cordeiro diferente, de uma entrega diferente. E essa entrega é o nosso Senhor Jesus. Ele foi entregue como um cordeiro mudo, né? Ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Assim como lá no Antigo Testamento, os pecados eram colocados sobre aquele animal para que fosse perdoado. Os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, de todas as gerações, foram colocados sobre Jesus. E ali se acabou as ofertas de sangue, porque Ele foi a maior oferta. Ali foi o marco de tudo. E por que Ele fez isso? Porque Ele viu que você valeria a pena. Ele viu que você valeria a pena. Talvez você venha de uma família que, assim como a minha, tantos defeitos, tantas coisas. Você vem de uma família que nunca te deu valor. Você vem de uma história de vida, de que por onde você passa as pessoas nem olham para você. Não se importa com o que você sente. Não se importa com quem você é. Aí Deus olha e fala, quer saber? Ele vale a pena. Ele tem um monte de defeito? Tem. Mas Ele vale a pena. E por você, Ele entregou o melhor dEle. Foi por você. Foi por amor a você. Quando Ele olhou para você, Ele não pensou só no que você fez. A Bíblia diz que nós somos gerados em pecado. E a gente não entende. Mas como? Criança não tem pecado. Criança não. A questão é que para Deus muita coisa é a respeito de sangue. A Bíblia conta em várias passagens de que Deus é um Deus de gerações. Tanto que quando você abre lá no livro de Mateus, primeiro capítulo de Mateus, fala, e fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano, que é pai de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, até chegar a Jesus. Fala da genealogia todinha. Porque Deus é um Deus que visita gerações. Então, por que nós nascemos em pecado? Porque o nosso bisavô pecou. Porque o nosso tataravô pecou. E daí para trás. E a maldade é visitada do pai ao filho, até a terceira ou quarta geração. Mas a bondade de Deus é até 1000 gerações. Então, por que nós nascemos em pecado? Porque Deus olha para a geração. Agora eu quero que você reflita um pouco comigo. No final do ano, eu disse que esse ano eu iria passar uns dias onde minha família nasceu, no interior sul da Bahia. E eu ia conhecer algumas coisas de história, ia conhecer lá, e até perguntaram para mim, como tá as suas férias? Férias, eu nem dormi. Porque cada dia o Senhor me mostrava uma coisa que eu tinha que interceder, porque eu estava na raiz. E eu vi muitas coisas, percebi muitas coisas. E você descobre que sua bisavó falece quando sua avó é adolescente, seu bisavô é um mulherengo cachaceiro, e de uma parte, da outra parte a sua avó é praticamente uma prostituta, e que
Olha, para vocês terem noção da gravidade do que aconteceu com a minha família, olha só como é questão de família. Por isso que a gente entende depois o porquê que, nisso na vida adulta, que a gente entende quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Porque tem famílias que é só a graça. Tem ou não tem, queridos? Obrigada, isso aí. Por quê? Eu descobri ano passado que quando a minha avó ficou viúva, a minha avó é analfabeta, eu tenho algumas tias também que são, né? Minha avó só sabe assinar o nome. E quando a minha avó ficou viúva aos 38 anos de idade, os próprios parentes, os cunhados, primos, acho que eram primos, cunhados dela, vieram com um documento para ela assinar, querendo tomar as terras dela. Quando na Bíblia diz que nós temos que ajudar os órfãos e as viúvas. Minha avó foi mãe de 12 filhos. A minha mãe é a 12ª. Minha avó ficou viúva grávida da minha mãe. Então pensa, minha avó grávida, perdendo o amor da vida e recebendo o papel de parente que deveria ajudar, querendo roubar ela. Então você descobre que sua família tem ladrões. Não, isso não é roubo. E é o que, queridos? Você enganar um menor, alguém pequeno, para benefício próprio, é o quê? As pessoas hoje em dia tentam maquiar o nome do pecado. É roubo, ponto. Não tem outra conversa. E é assim que Deus vê as coisas. Deus é taxativo com muitas coisas. E o mais interessante é que você fala assim: nossa, a terra deve valer milhões. Para quem conhece o interior do Nordeste, quem conhece o sertão do Nordeste, eles têm terras de 1 quilômetro. Você vai vender 15 mil reais. Agora você imagina isso, minha mãe está com 56, imagina isso há mais de 50 anos atrás, quanto valia? E ainda assim, os parentes queriam. Então, você vem de uma família assim. Família de oportunistas. Família de que se você tem um emprego melhor, você é obrigado a me emprestar o dinheiro. Porque você não pode abandonar a sua família. Ok. A gente tem que ter discernimento, queridos. Se Deus te abençoou, diga amém. Se Deus te abençoou e a pessoa vem te pedir dinheiro emprestado, pergunta para Deus se é lícito fazer isso. Por quê? Tem pessoas que Deus fala, não. Na Bíblia mesmo fala que você tem que emprestar, você tem que ajudar e tal. Só que tem pessoas que são oportunistas. E que vão esperar o primeiro não que você disser para te difamar, assim, ó. Nossa, só porque tem dinheiro agora ficou assim. Pergunte primeiro para Deus. Fala, ó, depois eu te respondo. Porque essa questão de que não, você é obrigado a fazer. Não é. Eu tenho que fazer o que Deus fala para eu fazer. Se Deus pediu para eu ajudar, eu vou ajudar. Agora Deus é Deus que conhece o coração. Eu lembro de uma vez, falar com meu amigo Cafu, não vou citar nomes. Até porque eu não posso, porque está gravando. Não quero ser processado. Amém. Eu lembro que uma vez eu estava preocupada, né? A minha filha nasceu muito pequenininha. Ela ainda é, mas tudo bem. E eu tinha muita preocupação de com quem eu ia deixar ela para cuidar enquanto eu fosse trabalhar e tal. E aí eu tinha pensado numa pessoa. Olha como Deus é tremendo e você precisa estar atento ao que Deus fala. Eu tinha pensado numa pessoa que era mais fácil, que era da família. Eu tinha pensado em alguém para cuidar da minha filha e tal. Vocês acreditam que enquanto estava pensando, antes de eu falar para a pessoa, de madrugada, eu sonhei e eu vi o coração da pessoa? Como assim? Você é cirurgiã? Eu vi o que estava dentro do coração da pessoa. E Deus disse para mim, não. Como eu disse, nossos filhos são herança. E a gente tem que saber bem onde a gente coloca. Não é porque é parente que é todo mundo confiável. Vocês assistem jornais, vocês veem as notícias, mesmo quem não assiste televisão, tem as notícias na internet, de quem são os maiores abusadores das crianças. São pessoas de confiança. São pessoas que a gente acha que deveriam cuidar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então assim, muitos de nós somos de famílias difíceis,
famílias que se envolvem muito com espiritismo, famílias que se envolvem muito, que nem na Bahia, benzedor, que é a mesma coisa, né? Se envolve com tantas coisas e você fica sabendo de tanto erro, de tanta maldade, de tanto roubo, de tanta coisa. E ainda vem o pecado de ser bastardo, que é o filho fora do casamento, e ainda tem isso. E aí foi um dos lugares que eu encontrei a graça de Deus. Porque eu lendo essa parte, a Bíblia diz num dos estudos que eu li, na época do Antigo Testamento, na época que ainda existiam os templos judaicos lá na época de Jesus para trás, um bastardo não podia subir, ir para a igreja, né? Ir para o templo, servir. Não podia. Só a partir da 11ª geração dele. Olha isso. E olha quem nós somos, queridos. Muitos de nós são filhos bastardos. Se nós não somos, nossos pais são. E o Senhor nos aceitou mesmo assim. Somos filhos de prostitutas, somos filhos de viciados, somos filhos de tantas coisas. O nosso sangue é sujo. A iniquidade, esse pecado familiar está em nós. E Ele olhou para nós, dizendo que nós valeríamos a pena, apesar de. Essa história aqui, a história de Zaqueu, é uma história conhecida. Mas eu quero trazer ele como se fosse nós. Quero que você olhe para Zaqueu de uma forma diferente. Você conhece a história, já foi dita, uma música ficou muito famosa, que eu errei ela um outro dia aqui, há um tempo atrás, que eu não sabia como cantar. Mas ok, detalhe. Mas o mundo todo canta, menos eu soube aquele dia, mas ok, fugiu. Mas hoje eu quero que você olhe com um olhar diferente. Lucas capítulo de número 19, versículo 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Sim, ele era quase um anão. Então, correndo adiante, subiu. Aqui na minha Bíblia é uma versão diferente, está escrito sicômoro, né? Mas é uma sicômoro, é uma figueira, né? A fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha que interessante. O quão a grandeza de Jesus é. Eu li um pouquinho hoje cedo o porquê que os judeus odiavam os publicanos, odiavam os cobradores de impostos. Porque assim, eles cobravam os impostos para Roma. E como eles eram impuros, eram os inimigos, entre aspas, é como se eles, os publicanos, os cobradores de impostos, estivessem traindo a nação judaica. Então para eles eram pessoas assim, que eles não aguentavam nem olhar. Eles pagavam os tributos, eles pagavam os impostos, mas eles não suportavam. Até porque, no caso aqui de Zaqueu e da maioria deles, os publicanos, eles superfaturavam os impostos. Como chama isso? Roubo. É a mera coincidência do que acontece no nosso país, né? É um detalhe. Mas eles eram odiados por isso. Então, para um sacerdote como Jesus chegar perto de alguém assim, nossa, era a pior coisa. Porque era um dos piores pecadores. Era talvez mais preferível, sei lá, que ele comesse com a prostituta do que comesse com o publicano, que para eles era algo assim terrível. Mas olha, outro ponto interessante. Zaqueu subiu na árvore por ser baixinho, e Jesus só andava acompanhado de multidões pelo tanto de curas que ele fazia, por tanto de milagres que ele fazia. Ele subiu na árvore para ver, para saber quem era Jesus. Só que Jesus, quando chegou naquele ponto, Jesus parou e olhou e chamou ele pelo nome. O olhar de Jesus. O que é o olhar de Jesus quando olhou para nós? Quando ele falou assim: ei, eu posso transformar a sua vida, vem.
Deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu entrar no teu coração. Deixa eu transformar a tua história. Ele nos conhece pelo nome, por quem nós somos. Nossos familiares, nossos amigos não nos conhecem como Ele nos conhece. E Ele disse: desce, pois me convém ficar hoje na sua casa. Versículo 6. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Já pensou? Eu sei que isso acontece, infelizmente. A igreja é um lugar complicado. Eu falo isso para o meu pai, né? Eu falo para o meu pai, a igreja é um lugar tão complicado que Apocalipse já começa falando das igrejas, do julgamento das igrejas, porque é um lugar complicado. Agora você imagina Zaqueu sendo um pecador, sendo um publicano, assim como nós somos pecadores. E talvez ele já tenha convidado pessoas da igreja, né, da sinagoga, para visitar ele. Vocês acham que alguém ia? E aí o maior de todos diz: ei, eu vou. Então aqui fala, ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Não interessa o que vão falar de você. Se Jesus disse que vai pousar na tua casa, se Jesus disse que vai mudar a tua história, não interessa o que os outros dizem. Não interessa. É meu e pronto. Olha lá. Todos eles murmuravam: ai, é um pecador. Ah, sou mesmo. Mas como nós lemos lá em Romanos, é a graça. Onde abundou o pecado, até aqui a graça de Jesus chegou. Versículo 8. Na minha Bíblia é diferente um pouquinho. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Sabe o que é isso, querida? Arrependimento. É o que foi ministrado nos últimos cultos, como eu disse. Um verdadeiro arrependimento. Eu anotei algo aqui. O arrependimento verdadeiro se reflete em ações concretas. Não adianta você falar: eu me arrependi, e é só dentro de você que é esse arrependimento. Quando você anda na rua, ninguém nota esse arrependimento. Quando você está na sua casa, a sua esposa, seus filhos veem você fazendo a mesma coisa. Não é arrependimento. Arrependimento muda, transforma. É necessário demonstrar a fé por meio de uma mudança de comportamento. Não é suficiente seguir apenas de coração. Eu sigo Jesus. É como eu já ministrei há um tempo atrás. É o crente 007. Você vai perguntar para metade dos brasileiros: qual a sua religião? Sou evangélico. Qual a última vez que você foi na igreja? Quando minha mãe me levava quando eu era criança. Quantos anos você tem? 40. Não é arrependimento. Não é comportamento. Não é. O que Zaqueu fez? Na lei, quando nessa parte de expiação dos pecados, quando você defraudava alguém, quando você roubava alguém, quando você acabava prejudicando alguém e aquilo era comprovado, você tinha que restituir aquela pessoa, você tinha que pagar o que você roubou, com uma multa de 25% a mais. Olha que interessante. Gente, se o governo fizesse isso com a gente já está trilhardário, olha. Ok. E era 25% a mais. E olha o que Zaqueu colocou: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Metade é quanto, gente? 50. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha isso. Vocês lembram daquela passagem do jovem rico? Que ele foi falar com Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração, perguntou o quê? Conhece os mandamentos? Conheço. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem. Qual é a parte aqui que nós lemos de que Jesus pediu alguma coisa para ele?
Jesus só entrou na casa dele. Jesus só esteve ali almoçando com ele. E o que Jesus transmitia era tão incrível que o coração dele não conseguiu se aguentar. E eu me rendo, Senhor, eu entrego tudo. Mas eu preciso disso. Quando a minha filha estava com 3 para 4 anos, ela teve uma visão de Jesus que explica muito isso. Ela teve uma visão de que a roupa de Jesus lá no céu brilhava tanto que era como os raios de sol que passam pelas nuvens. Quando vocês estiverem andando, que eu gosto muito de admirar o céu, e vocês virem o sol por detrás das nuvens, se vocês repararam, quando a nuvem está posta assim, os raios de sol ultrapassam, faz aquele brilho bonito assim, reluzente, por dentro das nuvens. A minha filha, um dia eu estava andando com ela na rua e ela olhou a nuvem assim e ela falou: olha, mãe, é daquele jeito que eu vi a roupa de Jesus. Ele brilha mais que o sol da manhã. E onde ele chega, tudo é transformado. Tudo é transformado de dentro para fora. Sem força. Sem violência, sem muita coisa. É só pelo amor dele, pela presença dele. E foi essa luz, esse amor que entrou na casa de Zaqueu. E transformou um dos piores bandidos daquela época, um dos piores pecadores, na pessoa que ele fez aqui, nesse ato que fez com que ele ficasse marcado na Bíblia. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Sabe o que é isso, querida? Ele trouxe salvação para a casa de Zaqueu, e ele restabeleceu a salvação na genealogia de Zaqueu. Jesus quer entrar na sua casa hoje. Não importa quem você é, não importa o pecado que você cometeu, não importa quem são seus pais, não importa se você tem pais ou não, não importa se você foi uma criança amada, se você foi uma criança que sofreu muito, não importa. Não importa se você foi criado na mão de pessoas que nem são seus parentes. Não importa. Não importa quem já te deixou nessa vida. Não importa as portas fechadas que você já teve. Não importa as escolhas que você fez. Jesus te conhece pelo nome. E Ele quer entrar na tua casa. Mas Ele não quer entrar na sua casa, só entrar e ficar como um enfeite, ou como muitas pessoas colocam a Bíblia aberta lá, pegando pó no Salmo 91, no Salmo 23, achando que um livro aberto em cima de uma prateleira vai mudar alguma coisa. Não! Jesus quer mudar você de dentro para fora, e trazer através da presença dEle um arrependimento que muda completamente o teu comportamento, para que quando uma pessoa te ferir, você tenha a capacidade, mesmo sem perceber, de falar assim: Jesus, salva ele, eu prefiro o Senhor, e está tudo bem. Aí você vai dizer como eu digo: nossa, tô crente, hein, vixe. E essa é a verdade, a gente percebe quando está maduro, quando passa por algumas situações. E é como a apóstola ministrou há um tempo atrás, há uns anos atrás, foi no ano retrasado, ela ministrou, que Deus permite que nós passemos por certas situações mais de uma vez. Por quê? Se a gente foi reprovado na primeira, Deus repete a prova para ver se a gente é aprovado na segunda. E vamos aí. Aí de repente chega um dia que você passa por aquilo e fala: nossa, tirei de letra, meu Deus, me converti, ô glória. Mas falando sério, eu fiquei muito preocupada com o que eu ia ministrar, com que tema que eu ia trazer, com o que eu podia trazer. E o que o Senhor me disse: fale de Jesus. Aí eu falei: beleza, vou falar da genealogia, de como Jesus foi criado. Não. Fale que Jesus quer entrar na casa de vocês. Entrar de verdade. Entrar e talvez descobrir que nem tudo são flores.
que talvez o teu casamento não esteja tão bem assim, que a sua relação com seus filhos está prejudicada, mas que ainda assim você está aqui, querendo adorá-lo e buscá-lo e querendo servi-lo do teu coração. O Senhor tem coisas lindas para fazer na tua casa. E vai ser notório quando Ele realmente puder entrar. Porque se Ele conseguiu transformar o coração de alguém que para os judeus não tinha nem coração, o que Ele vai fazer com você, querido? Sei que talvez você veio aqui hoje para só assistir uma Santa Ceia, para participar de um batismo, ver como é. Porque é necessário me batizar para cumprir a justiça, para dizer: Senhor, eu realmente sei que o Senhor morreu por mim e eu me entrego a Ti agora. Eu morro para este mundo e eu quero nascer numa nova vida para o Senhor. Essa é a minha escolha. Quando eu ouvia pela primeira vez a voz de Jesus, quando eu compreendi o que era o amor de Jesus, eu só queria me batizar. Eu não via a hora, eu queria procurar qualquer igreja que tivesse, sei lá, eu não sabia nem o que era isso, mas eu só queria, porque eu achei aquilo tão incrível. E isso muda a história. Isso muda a história. Para nós que somos da igreja já há muito tempo, que nós possamos voltar um pouco. Voltar um pouco as nossas mentes, porque a palavra não é só para quem está aqui pela primeira vez. A palavra não é só para quem está se batizando. A palavra também é para nós. Jesus quer entrar em nossa casa. Porque chega de aparência, né, querido? Chega. Nós ouvimos muitas coisas nas igrejas de que, e a internet agora está aqui para jogar isso no ventilador. Quantos e quantos pastores, líderes renomados, que aqui na frente são ovelhas, são maravilhosos, são, nossa, e em casa espancam as esposas. E tem amantes há 30 anos. Amante dentro do carro, na porta da igreja. E tudo escondido. Deus quer limpar. Jesus quer limpar. Para Ele fazer a transformação, você precisa abrir mão da aparência. Você precisa abrir mão da aparência. Você precisa dizer a verdade. Você precisa ter um encontro de verdade com Ele. Eu lembro que uma das ministrações mais difíceis que eu tive, além dessa, aqui na Ágape, foi uma ministração no tempo de pandemia, que a gente tinha que fazer live e não podia ter membros na igreja, quando a igreja estava fechada. Foi uma ministração que eu mais tive medo. Porque era muito, aquela era uma bronca de Deus muito forte. E eu falei: Senhor, eu sou nova na igreja e vou dar uma patada já dessa assim, meu Deus do céu. E sabe qual era a mensagem? Eu não esqueço disso. Naquela época da Covid, as pessoas estavam preocupadas em usar a máscara por conta da doença. Mas Deus estava preocupado em tirar a máscara e trazer muita coisa à tona. Quando essa mudança começar a acontecer, muitas coisas vão doer. Muitas feridas vão doer. Mas lembre, Jesus está na minha casa. E é Ele que está transformando. Ainda que seja doendo agora, Ele vai trazer a cura necessária. Não é fácil querer esse arrependimento. Não é fácil você querer. Porque aqui, se você for pensar, a Bíblia não diz. Mas para mim é um pouco óbvio. Ele está praticamente abrindo mão da profissão que ele teve a vida toda. Nossa, Deus quer que eu faça isso também? Não. Se Ele falar com você é outro esquema. Mas é uma mudança de vida completa. Chega de ser crente só até a metade, querido. Chega de ser crente só até aqui. Eu sou crente só na Santa Ceia. Eu sou crente só de domingo. Eu sou crente, nossa, só quando tem evento. Só quando tem encontro com Deus. Vocês sabiam que existe encontro com Deus? Que a gente descobre que teve o último encontro que a gente participou. Tinha uma pessoa que era o 9º encontro com Deus. 9º. E não se converte. É crente só de evento. Chega. Jesus quer entrar na sua casa e transformar a sua história de uma vez por todas.
Tem tantos sonhos paralisados, tantos ministérios barrados, tantas coisas fechadas por conta da aparência. Perca o medo. Como eu disse, a multidão murmurava. Vixe, olha, o pecador, não interessa. Eu quero Jesus, eu quero a totalidade do que o Senhor tem para mim. Eu quero a totalidade do que o Senhor tem para minha família. Não interessa o que vão dizer. Não interessa se quem vai te criticar é a liderança. Não se interessa quem vai te criticar, seu patrão. Não interessa a autoridade, não interessa quem está do teu lado. O que importa é você e Deus. Jesus disse, era a tua casa, fechado. Ninguém precisa ficar sabendo, mas quando o seu comportamento for mudado, todo mundo vai saber que Jesus entrou na tua casa. Falaram uma vez para mim assim, nossa, dizem que quem vai para a igreja fica rico, né? Nossa, dizem isso assim. Ainda não chegou o carro de malote aqui, né? O carro forte, com a bênção de malote, como tem um corinho de fogo que me mandaram outro dia da bênção de malote que vem. Mas o que nós temos é muito mais rico do que qualquer dinheiro pode pagar. Você sabia que existem pessoas trilhardárias no mundo todo que quer ter a paz que você tem? Que pagariam qualquer preço e a gente despreza? E que quando nós temos um convite de Jesus, ó, como ele é cavalheiro, eu posso entrar? Eu posso ficar? A gente despreza. Não, Jesus, é melhor o Senhor não vir agora. Eu acho que não é uma boa hora. Eu tenho que arrumar aqui. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que esconder embaixo do tapete, querido. Ele vê muito além. Inclusive até aquilo que você acha que você já perdoou, que você já liberou e ainda está ali, ó. Ele vê. E Ele quer tratar você. Ele quer tratar você. E se você veio aqui nesta manhã, é porque Ele não desistiu. E Ele quer entrar na tua casa. Se coloca em pé, por favor. Fecha os teus olhos. Senhor, graças te damos por esta manhã. Que a nossa casa esteja apta para o Senhor entrar. E que ao entrar o Senhor olhe tudo. Tudo mesmo, Senhor. Olhe para aquelas coisas que nós nunca tivemos coragem de mostrar para ninguém. Que nós escondemos e achamos que está tudo bem. Olhe para os nossos corações. Olhe para as nossas relações. Quem nós somos quando estamos em casa. Como nós estamos tratando os nossos quando estamos em casa. Como nós somos. Quem são os nossos familiares? Quais foram os pecados que eles cometeram que ainda cheira mal ao Senhor? Mas não importa quem eles são. A fé no Senhor é mais importante do que a sua genealogia, querido. E é por isso que você está aqui, quebrando todos os protocolos da sua genealogia. Ele não desistiu de você, querido. Ele não desistiu dos teus sonhos, dos seus projetos. Muitas pessoas receberam revelações incríveis de quando eram crianças. E ainda hoje dizem que são evangélicos, mas só vinham na igreja naquela época. Se desistiram, abandonaram. E ainda dizem, não, eu sou evangélico. Não é não. Volta. Porque todas aquelas revelações que você recebeu lá quando você era criança tem que se cumprir. E o Senhor quer fazer, o Senhor quer operar, Ele quer transformar histórias, Ele quer transformar vidas, Ele quer trazer liberdade aos cativos, cura aos enfermos, cura da alma, que é o que é mais difícil. A cura do corpo, muitas vezes um remédio cura. Um médico pode te ajudar, mas o que você sente, a dor que você sente no seu peito, não tem remédio que cure a não ser Jesus. A transformação das relações na sua família, dentro da sua casa, só Ele pode mudar. Deixa Ele entrar.
Deixa Ele entrar. Aí você diz: não, Jaque, mas o que eu fiz para o Senhor é muito grave. Eu roubei, eu feri, eu traí, eu matei, eu não perdoei. Tanto remorso na minha vida. Não importa. Não importa o que você fez. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não há pecado que o sangue dele não possa purificar. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar e fluir na tua casa como rios de águas vivas, claras e puras, cristalinas, que limpam tudo, que limpam tudo. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Muitos pais dizem para os filhos: eu desisto de você. Eu não tenho nada mais para falar. Eu já falei o que eu tinha para falar. Eu desisto. Faz o que você quiser. Só que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não desistiu. E se você está aqui me ouvindo nessa manhã, se você está me ouvindo aqui pela internet, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua casa, não desistiu da sua família. E é por isso que você está ouvindo isso. Ele quer transformar a tua história, Ele quer transformar. Então se deixe ser transformado. Não se preocupe com os julgamentos terrenos, porque eles não têm nada a dar para você. Quem te oferece vida eterna, salvação eterna, é o Senhor. Aqui na terra você pode viver até 100 anos, sei lá, mas você tem uma vida eterna inteira com Ele. Então abra mão do que você pode ouvir, abra mão dos comentários, seja lá o que for, apenas se lance no Senhor. Diga: Senhor, entra na minha casa de verdade, transforma a minha história de verdade. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti. Abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu coração para Ele. Para Ele. É para Ele que você precisa confessar os seus pecados também. Você conta algumas coisas para as pessoas só até um certo ponto, depois você para. É daí que Deus quer te ouvir. Seja sincero com o Senhor. Sincero com o Senhor. Toque, Espírito Santo. Convence, Espírito Santo. Eu consigo sentir a porta se abrindo. E a paz que você tanto espera entrando. Seja tocado pelo amor do Senhor, pela paz do Senhor, que excede todo entendimento. Seja tocado, seja tocado, seja tocado. Que haja limpeza.